E o Portal Tapejara agora traz uma série de entrevistas sobre o Dia Internacional da Mulher. Como elas são muitas e os assuntos são variados, nós resolvemos falar durante todo o mês de março sobre esse tema que é fundamental aí para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Nós estamos aqui no Hospital do Dente para conversar com a Gisele, que é responsável técnica pelo local que foi inaugurado há poucos meses em Tapejara. Gisele, antes de qualquer coisa, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada, então é um prazer ser escolhida para falar sobre essa profissão e sobre como é ser dentista e estar envolvida nesse meio. É um prazer para mim, é a primeira vez que a gente conversa sobre isso, mas com certeza já é um grande prazer. O prazer é todo nosso de estar falando sobre isso. E só para salientar, estamos de máscara porque este é um local voltado para a saúde das pessoas e por isso, como a pandemia ainda não acabou e nós precisamos preservar a saúde, estamos com a máscara, apesar de estarmos vacinados e com todos os testes em dia. Gisele, como é que surgiu na tua vida a profissão de dentista? Então, logo de início, eu fui de uma família que vinha do interior. Meu pai sempre queria que eu fizesse algo relacionado à engenharia, essas questões. Então, ele nunca me apoiou na área da saúde. Fui totalmente ao contrário do que a minha família gostava, digamos assim. Mas eu sempre fui completamente apaixonada pela área da saúde. Então, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, de poder ajudar na questão assim, autoestima, saúde das pessoas. Então, eu fiquei entre a área da enfermagem e da odontologia. Na época, passei no vestibular em odontologia e me joguei de cabeça. Logo no início, a gente fica com aquela dúvida, eu era bastante nova na época, mas assim, depois que eu comecei a sentir o prazer dessa profissão, sou completamente apaixonada pelo que eu faço hoje e não me vejo fazendo outra coisa. Então, aqui no Odontotop eu faço toda a parte de avaliação, então eu recebo o paciente em tudo que é tipo de queixa, seja estética, seja dor, seja prevenção, então o paciente passa comigo antes. Então, realmente eu estou na área onde eu mais gostaria de estar, que é conversar, que é entender a dor do paciente, entender o que ele precisa. Quanto tempo faz desde a decisão de se tornar dentista até os dias de hoje? Já fazem 7 anos que eu estou nessa caminhada. São 7 anos que eu decidi ser dentista, são 7 anos que eu entrei no mundo da odontologia. Então, eu sou clínica geral e avaliadora aqui também. Eu imagino que nesses 7 anos, muitos foram os desafios na tua profissão e até mesmo na vida pessoal, justamente pela profissão que você escolheu. Olhando para trás, o que você percebe até hoje? Eu me formei na UCEF, em Chapecó. Era uma turma nova, a gente foi primeira turma, então realmente foi mais um desafio. Remetendo ao Dia Internacional da Mulher, era uma turma composta por 90% mulheres. Então, quando eu comecei a vir da cidade onde eu morava para estudar em Chapecó, era só mulheres. Então, a gente vinha em 4 mulheres. Na época, nenhuma tinha carteira de motorista, então a gente dependia de transporte. Era um desafio, a gente estava madrugada na estrada, até que aprendemos a dirigir. Vinha uma semana cada um com o carro. Assim, foi realmente um desafio, porque estava todo dia na estrada, então era sempre um aperto no coração. Depois a gente foi morar até na cidade, mas a gente sabe também que a faculdade ela exige um custo maior, então a gente precisa trabalhar também para conseguir pagar a faculdade. Então eu voltei para casa, a gente ia de carro, dividia os valores, um pneu que furava, a gente estava direto na estrada, por ser mulher, tinha esse desafio a mais, então a gente tinha esse medo, tentava evitar, mas a faculdade, como ela era período integral, às vezes era de tarde, às vezes de manhã, às vezes à noite. Então, quando começou a parte de clínica integrada também, eram horários variados, então era difícil. Quantos quilômetros era? Eram 40 quilômetros. 40. Isso aí, de onde eu morava até na cidade. Como nós éramos 4 meninas que vinham daquela região,
e acabava sendo melhor do que dividir um apartamento, alguma coisa nesse sentido, por poder morar em casa, poder ficar mais no aconchego dos pais também, porque a gente sabe que chega em casa, não tem a roupa lavada, não tem a comida pronta, é um desafio maior também. Uma faculdade que te diz, não, você só vai ter aula à noite, é uma coisa, você pode trabalhar durante o dia, você tem uma certeza. Mas a gente, cada semestre, era um horário. Às vezes era de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite. Então, por esse motivo, era bem difícil para nós. E quando você se formou, o que teu pai falou? Meu pai sempre foi de me incentivar muito a eu me virar, digamos assim, né? Então, sempre eu tive que correr atrás. Então, meu pai sempre disse, antes de me formar, vai levando currículo, vai levar currículo, vai levar currículo. E surgiu essa oportunidade na Odontotop através de uma pessoa que trabalhava já na unidade. Eu comecei a trabalhar em São Lourenço do Oeste, era Santa Catarina, mas era na divisa com o Paraná. Ficava a 100 quilômetros de casa, também fui morar lá, mas já com o intuito de abrir uma unidade da Odontotop. Era um sonho que eu tinha de crescer. Então eu trabalhei lá durante quase um ano. Então foi uma experiência incrível também. Trabalhei lá com mulheres. A gestora da minha unidade era uma mulher. Ela tinha uma responsabilidade que eu admirava muito e eu me inspirava muito nela. Me fez ter coragem de ir para frente, de querer mais. Então por esse motivo a gente optou por abrir uma unidade. Então, abrir uma franquia da Odontotop. Esse projeto, digamos assim, ele surgiu mais ou menos na metade do ano passado. Então, nesse período, eu recebi todo o apoio dos meus pais, questões psicológicas também, porque eu morava a 200 quilômetros daqui, fica longe de onde eu morava. Então, são 3 horas de viagem. Então, o fato de sempre ter morado em casa, de ter feito a faculdade, eu ficava direto com eles, eu ter vindo para cá foi totalmente uma mudança na minha vida. Eu passei de estudante para dona de um negócio, né, para empreendedora. Então, realmente, ter a minha família longe de mim não foi nem um pouco fácil para mim. Mais um desafio que eu encontrei. E além de empreendedora, eu acabei casando, então mais um desafio como mulher também. Então eu passei a ser dona de casa, passei a ser estudante, porque a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Não foi somente vir aqui e abrir um negócio, né? Hoje uma mulher que se desafia assim, a gente sabe que não é tão fácil. Então hoje na Odontotop mais de 80% são mulheres. Então são poucos homens, tanto que aqui na unidade nós só temos o gestor, que é o homem, que é o meu esposo, e a gente tem alguns dentistas que vêm para operar aqui, que eles vêm de Chapecó. Mais de 80% são mulheres, então as secretárias, as auxiliares, as dentistas. Além de tudo, a gente é uma equipe muito unida, então qualquer problema a gente pega junto, a gente veste a camisa, a gente vai atrás, a gente conquista. Sinto muito orgulho de ter só mulheres aqui. Se eu pudesse fazer essa escolha de novo, eu escolheria novamente a mesma equipe, eu não trocaria nada. Então, porque elas lutam, elas entendem quando tem dificuldade, elas pegam firme comigo. Então, por esse motivo, quem sofre um pouquinho é o gestor, né? Porque a gente é exigente mesmo. Tudo tem que ser conforme ditas regras, digamos assim. Em quem você se inspira? A gente se inspira bastante no Dr. Cristiano, no Dr. Marco e no Dr. Rafael, tá? São os donos da franquia, são as pessoas que estão à frente de tudo. A Aline, então a Aline também é um maior exemplo de inspiração hoje, se for para escolher quem é a mulher que te inspira dentro da Odontotop. Ela quem preparou a nossa equipe, ela merece total admiração. Ela acorda, se precisar 2 horas da manhã para ir para o trabalho, ela vai. Então hoje a minha inspiração é ela. Ela veio aqui, ela colocou para quebrar, digamos assim. Ela fez total transformação aqui dentro. Então todo mundo levou um pouquinho dela. Ela dá o treinamento em todas as unidades. Então ela cuida de toda a parte burocrática. Ela quem cuida sobre os padrões, sobre uniformes, sobre tudo
que está citado no manual, quem cuida é ela. A questão de vigilância sanitária, que na questão da área da saúde é bastante burocrática, ela também quem cuida. Então, ela entrega para nós tudo dentro das normas. Ela não deixa faltando nada. Então, eu admiro totalmente ela dentro da profissão hoje. E olhando para o futuro, como é que você se imagina? Eu me imagino cada vez crescendo mais, então a clínica já é um sucesso nesse período, são poucos meses, mas mesmo assim eu já consegui evoluir muito como profissional e o meu objetivo com certeza é querer expandir sempre mais, é querer crescer sempre mais. A gente já tem 7 consultórios e ainda sentimos que é pouco. Então, o meu objetivo é cada vez crescer mais. Queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres nesse mês, no sentido de que os desafios podem ser grandes, mas sempre há uma luz no final do túnel. Com certeza, hoje ser mulher já é um desafio, mas assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem é: acreditem nos sonhos de vocês, lutem, quebrem barreiras, sempre vejam essa luz no fim do túnel e corram atrás dela. Porque hoje eu não me arrependo de nada do que eu fiz, de sair da minha zona de conforto. A minha zona de conforto era lá na minha casa, embaixo da asa do meu pai e da minha mãe. Lá estava ótimo, mas eu queria mais. É a mensagem que eu gostaria de deixar para as mulheres nesse mês especial. Deixar um grande abraço também para todas as nossas pacientes que confiaram em nós, que renovaram o seu sorriso. A nossa primeira paciente, a dona Ivanice também, ela é inspiração. Ela chegou aqui quando a clínica ainda estava em construção. Então, deixar um grande abraço e uma admiração grande por essas mulheres.